Olá, meus amigos. Mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. A pedido da espiritualidade, vamos falar agora hoje sobre planejamento reencarnatório, que é um tema que tem feito muitas pessoas ficarem na dúvida sobre algumas questões. Os espíritos, que são os verdadeiros educadores, os espíritos de luz, os guias da humanidade, eles têm um conhecimento psicológico, sociológico, histórico, psicossocial, não importa a nomenclatura da ciência. Eles têm um conhecimento muito profundo dos comportamentos e das reações humanas. Então, esses espíritos não dão ponto sem nó. Quanto mais avançados eles são, mais eles compreendem determinadas situações. E o fato deles serem muito evoluídos e fazerem um planejamento bem feito, isso não quer dizer que aquele planejamento ali não sofrerá ataques. Não é isso. Até porque os próprios ataques já são esperados e desses ataques saem lições, tanto para os que vão trabalhar na luz, quanto para os que trabalham temporariamente nas sombras fazendo os ataques. Não é? Então é levado em conta muitas determinantes nisso. Muitos fatores são levados em conta para montar um planejamento reencarnatório. Principalmente a situação de conhecimentos e de noção sobre a espiritualidade que se encontra a humanidade naquele momento. O país é analisado, a condição socioeconômica do país, a condição filosófico-religiosa do país também é levado em conta para se descer uma mensagem ali. Entenderam? Muito bem. Observem que, no caso da França, nós tivemos a Revolução Francesa, que foi um evento de atitudes radicais. Luís XV foi guilhotinado, não é? Posteriormente, tivemos a intervenção de Napoleão Bonaparte, acalmando a revolução e colocando ordem na casa. Depois nós tivemos um movimento intelectual chamado Iluminismo ou Ilustração, não é? Iniciado pelo intrépido D'Alembert e Diderot, Jean D'Alembert e Denis Diderot, famosa revolução das ideias. Muitas ideias surgiram ali. A iluminação, a ilustração, o iluminismo deu um golpe fatal no antigo regime, que era a ideia monárquica do sistema político, onde a figura do rei, que era central, nasce com o Barão de Montesquieu em 1748, o espírito das leis, sugerindo o poder do Estado em 3 poderes, e outros pensadores, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, o Barão de Montesquieu, tiveram muitos, não é? Pensadores que questionavam a forma política e econômica. Então, isso foi no século XVIII. 100 anos depois, no século XIX, os espíritos disseram, bem, está pronto para vir o Consolador. Não existia tecnologia de comunicação na época, que existia hoje, né? As pessoas se comunicavam por cartas, o volume das cartas que iam, que chegavam. Era um trabalho penoso. O espírito que ia receber essa informação, ele deveria, porque ele iria escrever bastante, ele deveria ter um preparo intelectivo, cultural, significativo. Ele não poderia ser um espírito voltado às artes. E também teria que ser um espírito muito arrojado e determinado, porque ele iria sofrer muitas perseguições. Um espírito com o estilo de um Chico Xavier, naquele momento ali, não era bom. Tinha que ser um espírito mais aguerrido, mais determinado, não é? Mais audacioso. Então, o espírito de Allan Kardec já estava pronto. Quer dizer, não era Allan Kardec ainda porque ele não tinha nascido. Em 3 de outubro de 1804, começo praticamente do século XIX, nasce Allan Kardec. Muito bem, é educado no Instituto Yverdun, de Pestalozzi, na Suíça. Aprende a escrever como ninguém. Torna-se um brilhante
pedagogo, escreve livros e recebe prêmios de várias sociedades da França. Qual o melhor método para se ensinar tal matéria? Aritmética, língua francesa, ciências, astronomia, enfim. O fenômeno das mesas girantes chega até ele e ele pronuncia a seguinte frase: até que me prove que uma mesa tem cérebros para pensar, eu não acredito nesse movimento. Ele estava certo na lógica dele. Porque as mesas estão falando, estão dizendo, ele não é a mesa. Não tem nada a ver. Até que um dia que ele vislumbra o fenômeno, inicia o interesse dele. Foi o insight que ele teve. Tem alguma coisa aí por trás. E ele escreve depois: isso poderia ser o efeito da eletricidade ainda não conhecida pela nossa ciência atual, ou do magnetismo, ou mesmo pode ser alguma energia, algum fluido que parta das pessoas que estão participando. Ele faz essas conjecturas nos seus escritos. Muito bem. Então, aquele momento, o planejamento era esse. Um homem que tivesse uma base intelectual muito grande. Porque aquilo era o começo. Era o começo de uma ciência de observação, como ele chamava. Então era necessário que houvesse, que se dirimisse as dúvidas. Ele chega a dizer que a Revue Spiri, a revista espírita, seria uma espécie de terreno onde ele poderia debater alguns assuntos, mas nas obras ele colocaria aquilo que recebeu a sanção e a concordância daquelas comunicações ali. Era um espírito tão elevado que ele tinha uma conexão direta com o espírito de verdade e com Jesus. Porque Allan Kardec era um poderoso médium intuitivo, tinha uma intuição fenomenal. Aliada à capacidade intelectual dele, que ele havia recebido na sua infância, na sua adolescência, estava pronto ali tudo aquilo que os espíritos haviam preparado. Não caberia ao início da filosofia espírita trazer assuntos mais complexos. Ele teria que falar das bases da reencarnação. No livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele, através de sua argumentação bastante lúcida e poderosa, ele examina a hipótese das ideias dos anjos, da criação especial de uma classe privilegiada, indo de encontro à ideia de um Deus justo. Ele examina a ideia do inferno eterno, das penas eternas. O conceito astronômico, ele faz uma confrontação entre a questão da ciência, analisando naquela época o céu e o inferno. E ele bota as comunicações no final de espíritos em vários níveis. Veja como ele foi intuído pela espiritualidade. Agora coloque as comunicações. Muito bem. Então, Allan Kardec foi, para a época, extremamente ousado e audacioso. Olhando hoje para trás é fácil, mas na época, falar aquilo que ele falou, enfrentar aquilo que ele enfrentou, ele era extremamente intrépido. Depois que souberam que o Allan Kardec era o professor Rivail, muitos colegas de trabalho que veneravam, que respeitavam as obras do professor Rivail, se afastou dele. Tem muita coisa que ele sofreu que não está ali, que não está escrito ali. Futuramente, talvez, um trabalho de psicografia no estilo de romance, poderá revelar detalhes que ele não colocou na codificação, porque não caberia isso. Mas as dificuldades que esse homem enfrentou. Ele era extremamente avançado, ousado. Ele dizia que na biblioteca da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deveria ter, sim, obras que acusassem o espiritismo, para que as pessoas pudessem ler os argumentos e se fortalecer. Bem ao contrário dos espíritas de hoje nas casas espíritas, que não querem colocar obras segundo a opinião deles. Vejam que egoísmo. Então o espiritismo se espalha na França. Cresce. Depois da morte de Kardec, o espiritismo começa a ter alguns problemas, não é? Houve um probleminha com uma coisa chamada o processo dos espíritas, onde, devido a uma foto publicada de forma irresponsável por um dos colaboradores de Allan Kardec, chamado Pierre Guetin Lemery, gerou um problema, onde a madame
Kardec, a Madame Allan Kardec, foi aos tribunais e foi muito maltratada de forma ríspida pelo oficial da corte. Uma senhora já sofreu desrespeito, onde acusaram o marido dela de ser um farsante daquelas ideias. O espiritismo vai aos poucos, quando vai desencarnando aquela geração lá da França, aqueles espíritos que foram contemporâneos de Kardec vão desencarnando. Estamos na virada do século. Vai chegando o século XIX. Já um outro espírito estava preparado para reencarnar no começo do século XX. O espírito de Francisco de Assis. Estava preparado para reencarnar. E ele reencarna em Pedro Leopoldo. Esse espírito, quando reencarna, ele tinha a missão de publicar outras obras, desenvolver. Observe que toda a obra de Chico, toda a psicografia que veio através de Chico, esse gigante que era Francisco de Assis, que foi o apóstolo João, quando ele traz no começo do século XX, muitos conhecimentos complementam a codificação. Fala-se do mundo astral. Como é esse mundo astral? O nosso lá vai dizer como é que é. E por aí vai. Os romances, Paulo Estevão vai falar sobre um momento, a famosa obra romance Paulo Estevão, que fala sobre como eram os conflitos, os trabalhos na Igreja do Caminho. Então, uma série de assuntos, de temas, de nichos temáticos, começam a ser abordados por Chico em caráter de complementação. E naquele momento, o Espiritismo ainda contava com um certo início. Kardec recebe o Consolador Prometido na França. Chico Xavier faz a ele, cria, depois que ele reencarna no Brasil, Chico Xavier nina essa criança e faz ela se desenvolver, tomar corpo, a crescer. E ela cresce. A psicografia veloz e produtiva de Chico Xavier e a postura dele. Muitos religiosos o perseguiam e acusavam em Pedro Leopoldo, e ele sempre solícito e humilde, a postura franciscana. Era preciso ter muito amor, porque o espiritismo foi perseguido sim no Brasil também, com preconceito. Há perseguição do espiritismo no Brasil. Então o movimento espírita começa a crescer. Aqueles franceses que estavam lá reencarnam no Brasil. Allan Kardec estava no mundo astral. Em obras póstumas, os espíritos que ele viria trabalhar cedo e passaria um pouco de tempo. Ele comenta em obras póstumas que acha que poderia ser até nesse século, eu acho que não, mas no começo do século. Não, no começo do século não caberia a ele. Veio Chico. Chico veio, não é? Depois entrou o Divaldo, depois veio muitos médios, enfim, o espiritismo cresce no Brasil de forma vertiginosa, não só pelo trabalho de Chico, mas aquela massa de espíritos reencarnaram. Muita gente que fez parte da sociedade parisiense está reencarnado no Brasil. Muitos irmãos, muitas médiuns que trabalharam lá, reencarnaram no Brasil. Eu tenho uma desconfiança que a Michele, que a Jaci e a Cláudia trabalharam, essas três mulheres que estão hoje trabalhando com Pedro, foram as médias que ajudaram Kardec. Eu desconfio, mas não tenho certeza. Só estou aqui emitindo uma conversa. Eu até falei para elas, eu acho que vocês são aquelas médias que trabalharam. Porque a irmã do Fux é uma médium também que ajudou, mas ela está desencarnada. Ela já psicografou obras através do médium Vanderlei Oliveira. Não é? O livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. E tem outro também. Então, Hermance não é, mas tem outras médios. Muito bem. Então, o espiritismo cresce no Brasil, se multiplica, cresce bastante o movimento espírita. Mas o movimento espírita, ele cresce, cria os cursos mediúnicos, ele evolui, mas ele para num ponto. Ele estaciona num ponto. Qual é o ponto que o movimento espírita estacionou? Ele estacionou justamente por haver um comportamento ortodoxo como há em todas as religiões da Terra. Esse problema psicológico que existe no Espiritismo não é privilégio do Espiritismo. Aconteceu no catolicismo, no protestantismo, na Umbanda, no candomblé, no budismo. Acontece em outros mundos de provas e expiações. Ele é repetitivo. Isso não é peculiaridade de nós aqui, nesse calabouço chamado Terra. Não. Isso acontece em vários mundos de provas e expiações.
Como você sabe disso, Luciano? Como? Experiências, expansão de consciência, entendeu? E outras coisas que estão me vindo. Então é isso. Pega-se uma revelação, um conhecimento, se apropria e não se multiplica aquilo. Não se multiplica aquilo ali. Paulo Freire tem uma colocação que ele diz assim: a melhor forma de me valorizarem não é me repetir, é me recriarem. É pegar o meu conhecimento e dar sua própria cor e recriar aquilo ali, sem perder as bases. Recriar não significa recriar, dar sua cor, não significa anular as bases, não significa isso. Muito pelo contrário, mas você precisa avançar, manter as bases. E claro, analisar, colocar aquela revelação crivo do bom senso. Mas não ficar repelindo tudo em nome de uma falsa proteção, porque não é assim. Não é falsa proteção. Entendeu? Então, bora lá. Então, vamos lá. Então, o espiritismo cresceu, se espalhou como uma grande mancha de óleo. Se espalha sobre o mar, mas não tem profundidade. Ficou sem muita profundidade. Comportamentos ortodoxos limitados, frutos de um direcionamento para certas obras. É como se o espírito do Index Librorum Prohibitorum, Índice dos Livros Proibidos, tomasse uma parte do movimento espírita. Só essas obras que são boas, essas não são. Mas quem é que está dizendo isso? São os doutores da lei atuais? São os teólogos? São os padres que fizeram parte da Inquisição, que voltaram e estão com essa mesma postura. Mas, Luciano, a gente vai aceitar tudo? Ninguém está falando de aceitar tudo. Ninguém está falando de aceitar tudo. Mas quando um espírito ele tem moralidade, quando o espírito pratica o bem, quando o espírito faz uma caridade, quando o Chico Xavier chega a dizer que as obras do Ramatiz são sérias, não é brincadeira. Ah, o Chico pode se enganar. Todo mundo pode se enganar, mas você vai confiar na palavra de um homem que teve uma moral ilibada. Não só o Chico, como outros trabalhadores também, que são muito evoluídos também na parte moral, que se dedicam e têm uma cabeça mais aberta do que uma pessoa que só fica falando, criticando as obras, nunca produziu nada de caridade e de amor na terra. A moralidade do espírito, a prática da caridade e do bem, garante a presença de entidades venerandas do seu lado, a ponto de saber orientar eles sobre uma determinada obra. Olha, isso aí tem coisa estranha. Então, em nome dessa prevenção, dessa preocupação, as sombras penetram. É uma porta aberta para as sombras penetrarem. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falar que o livro chamado O Abismo era um delírio. Por causa da cena que o anjo disse que abre as asas e tal. A pessoa é um delírio. Não tem delírio nenhum. Qual é o delírio que tem ali? Qual é o delírio que existe na ideia de um espírito muito elevado, com sua aura gigantesca, emitir luz, que se assemelha a uma asa, e estar no ambiente ali? Aquilo ali é um exemplo do amor e da misericórdia de Deus. Que até nas regiões ínferas, Deus não abandona seus filhos. É uma deturpação que existe. É muito clara para quem tem uma certa visão espiritual. Então as pessoas escutam aquilo ali e ficam, para você ver como a quantidade de espíritos manipuláveis existe. Por isso que é preciso vídeos como esse que eu estou gravando e como outros, como que o Pedro grava e como outros médios vão gravar no futuro, para tirar vocês dessa mentira. Certas negativas são pseudo-argumentos que não resistem a um debate crítico, não resistem a uma ideia inteligente. Existe muito pseudo-argumento que está sendo colocado que está hipnotizando vocês. Entendeu? Palavras sendo colocadas, pegam trechos isolados de Kardec para apontar falhas, mas não, falhas no trabalho de médiuns, mas não há um nexo causal de relação. Se você for uma pessoa que tem pelo menos um bom segundo grau, um bom ensino médio, e que sabe um pouco de interpretação de texto, você vai perceber que essas críticas feitas por esses puritanos, esses zelotas e defensores do espiritismo, não prospera do ponto de vista intelectual. Isso seria facilmente derrubado numa análise jurídica, num tribunal. São falácias. Falácias são ideias que têm a aparência de uma verdade, mas não tem verdade ali. Não há verdade, não há lógica na conexão com aquilo ali. Mas por que essas pessoas são assim? Doença do espírito, arrogância, e são extremamente doentes, estão sendo usados.
usados por entidades malévolas. Nesses seres não há amor, não há misericórdia, não há compaixão, não há humildade. As virtudes do amor são inexistentes. São espíritos extremamente doentes, egoístas, orgulhosos, invejosos. Eles não aceitam que ainda não têm o mesmo poder que tinham na Idade Média de manipular a mente das pessoas. Eles não aceitam. E aqueles que seguem ele e batem palma são aqueles doentes também que acreditavam neles lá atrás e que serão exilados. Porque já foi dado muitas oportunidades a esses espíritos e eles continuam seguindo aí os críticos, os doutores da lei atual. Então, voltando ao tema, o espiritismo se espalha com o trabalho do Chico e de outros médiuns, mas ele estagna. Só que os espíritos mais elevados, quando programam a reencarnação de Allan Kardec, eles vão contar com o advento da internet. Kardec agora não vai trabalhar escrevendo carta, escrevendo livro tanto. Ele não tem que repetir o mesmo planejamento. Ele não precisa repetir o mesmo planejamento. Ele vai reencarnar onde? Allan Kardec recebeu o Consolador Prometido. Muito bem. Ele vai reencarnar agora na França. Fazer o que na França? Se não tem espiritismo lá, como tem aqui no Brasil. Lá tem muitas casas espíritas. Nos atendimentos que eu faço na Europa com algumas pessoas, eu indico algumas casas espíritas. Tem muitos núcleos de espiritismo na França, mas não como aqui no Brasil. Aqui no Brasil é bem maior. Eu atendo muita gente aqui no Brasil, nas cidades também. Em vários rincões do país aí, em cidades, eu encontro uma casa espírita e encaminho uma pessoa e digo o que ela deve dizer lá, porque ela não sabe de nada. Ela está envolvida com aquelas ideias ainda de fazer um ebó e mudar de vida. Uma ideia bem primitiva da espiritualidade. Muito bem. Então, os espíritos sabem do problema que há no espiritismo. Então vamos fazer agora um planejamento reencarnatório. Kardec vai reencarnar aonde? Na França? Nos Estados Unidos? Não, no Brasil. Quais estados Kardec poderia reencarnar? Quais são os 2 estados de maior expressão cultural no Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro. Depois temos a Bahia, Minas Gerais também mas o Rio e São Paulo, o Sudeste é o núcleo ali da confusão. Não é? O Rio de Janeiro é o estado mais artístico, onde fica a sede da famosa, de uma rede de televisão famosa aqui no Brasil, a mais famosa. Então vamos programar a reencarnação dele no Rio de Janeiro. E como é que viria Allan Kardec? Barrigudo, com aquele bigode dele, aquela andorinha, parece uma andorinha que pousou, usar um chapéu tipo Chico Xavier, reencarna no Rio de Janeiro. E aí? Carioca, normal. Como seria a fala de Allan Kardec? Como seria? Francês? Como seria o estilo do espírito dele? Como seria? Não, ele ia falar como um europeu, como um francês, o sotaque francês, porque ele viveu na França. Que estupidez! Ele vai falar carioca, é óbvio. É isso aí. Ele vai ter que começar agora no Instituto de Educação da Aeronáutica, ele vai ter que ser agora como ele foi, porque ele vai ter que escrever livro de novo. Será que ele teria que escrever novos livros mesmo? Será que ele teria que escrever novos livros? Ou será que ele pode falar diretamente agora? E qual o canal, qual o sistema que ele iria falar? Qual é o canal hoje no mundo que é para o mundo inteiro que se pode falar? Não estou dizendo que um canal atinja o mundo inteiro, mas do ponto de vista teórico é possível. Muitas pessoas virem aquilo. Claro que ele vai apresentar-se na internet, porque a internet hoje é o terreno onde as pessoas expõem o conhecimento. Kardec vai vir, mas não vai usar a internet. Por quê? Porque ele vai escrever, ele vai usar o fax, ele vai mandar carta. Parem para pensar. É óbvio que ele vai usar a internet. É óbvio que ele vai se apresentar na internet e vai falar. É muito natural isso. Qualquer espírito que hoje venha na Terra, Jesus disse o quê? Não se pega uma luz, bota embaixo de uma mesa, bota a luz em cima da mesa para brilhar. E é isso que ele fez. Ele veio e veio. Como todo missionário, cada missionário tem um despertar, um tipo de despertamento. Chico teve o dele, Francisco de Assis teve o dele, não é? Francisco de Assis teve o dele, Buda teve o dele. Buda nasce numa casa luxuosa, num castelo. A primeira vez que ele vai lá fora, ele percebe que ele tem um insight. É aí que ele sai em busca da iluminação. Não é isso?
Jesus, ele teve aprendizado com como é que chama aquele povo? Hebreus não, saduceus não. Me esqueci agora o nome, fugiu o nome. Me ajudem, pessoal. Tem hora que quando você força a mente. Os essênios, obrigado, os essênios. Jesus conviveu com os essênios. No livro psicografado pelo médium João Nunes Maia, chamado Maria de Nazaré. João Nunes Maia, Maria de Nazaré, esse médium sério, amigo do Chico Xavier, conviveram junto. O Chico fez grandes homenagens a ele, o médium João Nunes Maia. No livro Maria de Nazaré fala que ele teve contato com os essênios, que ele aprendeu muita coisa com os essênios, que ele deu palestra para os essênios. Ele mais jovem, ele falava, a autoridade dele, ele jovem, falava com autoridade muito grande, entendeu? Porque os essênios tinham uma prática muito parecida com o pensamento dele, humildade, caridade, não ter acesso ao poder, diferente dos religiosos lá, né? Daquela estrutura do templo, né? do sinédrio e dos benefícios econômicos, políticos que eles recebiam por fazer parte da religião oficial dos hebreus, uma religião muito orgulhosa, diga-se por sinal. Muito bem, então seria natural que Kardec viesse, porque veja bem, a reencarnação de Allan Kardec, ela não é uma novidade, ela iria acontecer, foi dito em obras póstumas, está lá. Ou ele viria no começo do século, ou ele viria ainda no século XIX, o que o Kardec acha estranho, ou no começo do século XX. Não, porque essa visão, os espíritos não disseram, você vai vir no começo do século XX. Os espíritos não disseram isso. Os espíritos disseram, você passará um pouco tempo aqui. Aí ele supôs, pode ser que seja no começo do outro século, mas ele se equivocou. Não, não é no começo do outro século, é na metade do século. Reencarna Pedro Augusto no Rio de Janeiro. É o espírito de Allan Kardec que voltou. Com uma missão diferente. De não mais afunilar o espiritismo, mas dar um caráter do espiritismo mais amplo. Vocês sabem que quanto mais amplitude o espiritismo toma, quanto mais as ideias, quanto mais os princípios que o espiritismo advoga, da reencarnação, da comunicação com o mundo astral, não é? Da existência da lei de ação e reação, da existência de um Deus único, quanto mais esses princípios são vivenciados e propagados nas outras religiões, menos os doutores da lei do espiritismo perdem o poder. Por quê? Um dos vícios, vamos colocar assim, dos males que esses espíritos têm, é eles permanecerem no poder e quererem manipular. Eu vi isso nas casas espíritas. Eu vi dirigentes permanecerem 3, 4, 5 gestões das casas espíritas. E quando perguntavam para ele, meu irmão, por que você não sai daí? Não aparece ninguém. Mentira, apareceu. A espiritualidade colocou várias pessoas, mas ele não arreda o pé porque ele acha que aquelas ideias, que aquela postura está errada. Ele crê que tem aquela missão. É o apego ao poder. É o padre que tem apego à sua diocese. É o bispo que carrega aquela cruz grande, ó. Quem manda aqui sou eu. É eu que mando, é meu pensamento que manda. É isso aí, meus irmãos. Estou recebendo energia poderosíssima agora. Muito forte da minha mente, muito forte. Entenderam o que está acontecendo? É isso aí que acontece. Então, tudo isso já foi esperado pelos educadores na época de Kardec. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Como Jesus sabia, daqui a 2, 3 séculos, o que fariam com o cristianismo. Depois do primeiro movimento, porque esse espírito muito elevado, o Mestre Jesus, com o seu conhecimento do futuro e com o seu conhecimento, com sua experiência sideral de administrar transições planetárias e de cuidar de humanidades, ele saberia, ele tinha uma visão mais do que 3 séculos. Ele saberia que futuramente o Império Romano ia cair e que iriam transformar na religião oficial do Estado, que Teodósio, no ano de 325, transformaria o cristianismo na religião oficial do Estado, que no ano 313, através do Edito de Milão, Constantino Magno proíbe a perseguição aos cristãos, isso é bom, mas que no ano 325 Teodósio oficializa o cristianismo como religião oficial do Estado. E aí,
O cristianismo primitivo, em sua essência, vai ficar debaixo do poderio político de Roma e das outras civilizações que sucedem Roma. Aí se adentra na Idade Média e conhece-se aquela visão preconceituosa, a vida monástica iniciada por São Bento, ou São Benedito, não é? Santo Antão também participa dessa mentalidade, cria-se os monastérios, há uma divulgação, há uma filosofia muito rígida sobre a questão da sexualidade, de como buscar espiritualidade. Assim como no Oriente, os faquires puniam o corpo, esse pensamento deturpado na Idade Média também acontecia dentro de alguns claustros, de alguns castelos, de alguns monastérios. Punir o corpo físico para evoluir. Isso nunca trouxe evolução nenhuma. Então tudo tem um planejamento certo. Se o espírito de João, evangelista, tivesse reencarnado no século III, no século IV, ele não conseguiria fazer a obra que ele fez. Ele reencarnou no século XII, 1182, na região da Úmbria. Lá que ele reencarna para trazer aquela mensagem de amor. Não é? Francisco de Assis, que era o espírito João, que vai ser Chico Xavier. Então, se um espírito reencarna numa época errada, não dá certo. Kardec falava disso. Uma verdade, para vir, tem que vir no tempo certo, para vir com segurança. Se ela vem antes, há o aborto. Imagina se o espiritismo ocorre depois da Revolução Francesa. Pelo amor de Deus, Napoleão acabava com o movimento. Então os espíritos sabem o que fazem. Os espíritos sabem o que fazem. Então o que é que vai acontecer hoje no Brasil? O que nós estamos precisando? As casas já existem fisicamente. Os trabalhadores existem, os princípios básicos existem. Mas eles estão congelados num ponto de vista limitado. É preciso abrir isso. E muitas obras estão vindo. Observe que nas casas espíritas hoje, muitas pessoas que têm essa visão que eu estou passando e que vocês estão acompanhando esse canal porque vocês também têm essas visões, muitos de vocês não aguentam mais ir nas casas espíritas. Aquelas pessoas que têm uma consciência mais expandida, elas se afastaram naturalmente. De vez em quando eu vou na casa, hoje eu estou morando aqui, e eu visito a primeira casa espírita que eu fiz parte quando eu tinha 17 anos, quando eu tinha 16 anos que eu cheguei lá. Ela mora daqui da minha casa para lá, dá 10 minutos. Outro dia, do mês de aniversário, uma senhora que desencarnou, foi a presidente da casa, o espírito dela esteve junto de mim, eu senti, me disse, vai lá assistir. Aí eu fui lá. Fui assistir a palestra. Lá. Aí eu falei até do canal, o canal da Casa Plataforma na época, para um rapaz lá que começou comigo e ainda continua lá. Quando eu acordei de manhã, o espírito junto de mim disse, o canal que você anunciou para ele estava pensando que era o seu canal. Ele foi atrás para saber como é que o Luciano está pensando agora. Acho que ele, não sei se ele assistiu ou não, na época era Casa Plataforma, não sei se ele assistiu ou não. Mas quando eu despertei, o espírito do meu lado, bem forte, não esqueça disso, ele pensou que você estava falando do canal dele. Então, o movimento espírita hoje é assim, está parado. Para corrigir isso, como? A mesma postura parecida do codificador, mas aquela postura ela foi adequada, ela foi apropriada ao século XIX, ao século XX, terá outra postura, outro caminho. E esse espírito, como é que ele vai vir fisicamente? Ele tem que vir corcunda, marreco, careca, banguelo? Ele pode fazer uma academia? Ele pode cuidar do corpo? Ele pode ser uma mulher, pode ser um homem bem afeiçoado ou não? Entenderam? Então, observe que os espíritas, na verdade, estudaram o espiritismo, mas não compreenderam em profundidade. Porque também não basta só ter estudado bem. Tem muita gente que estuda bem, mas o espírito não alcança porque é mau e orgulhoso. Mas aqueles espíritos mais evoluídos, que têm um pouco de moral, quando batem o olho no Pedro Augusto, eles acham estranho. Por quê? Porque para ele estar fazendo aquilo ali, ou ele é alguma coisa, ou ele é um tremendo mentiroso. Porque para receber os espíritos que ele recebe, Jesus, Maria e outros mestres, ou esse cara é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele não é um verdadeiro qualquer. Ele é um espírito realmente de muita luz. Se ele for um mentiroso, ele não é um mentiroso qualquer. Ele é um hábil inventador, um hábil mistificador. Mas aí uma parcela de pessoas que já tem um pouco de experiência no espiritismo, uns que têm um pouco, que tem mais, que também tem um pouco de espiritualidade, está sentindo que tem algo ali.
Então quem é esse espírito, afinal de contas? Ele poderia não ser Allan Kardec? Pode não ser Allan Kardec. Pode ser? Pode. Mas aí vem um espírito e fala, ele é Allan Kardec. Dr. Bezerra de Menezes disse, Allan Kardec está de volta. Meus irmãos, abram o olho. Aí eu digo, peraí, por que esse espírito ia brincar com um assunto desse, com uma revelação dessa? Por que esse espírito... Ah, mas tem que esperar outras confirmações. Vamos esperar outras confirmações. Vamos esperar. Eu estou convencido de que Pedro Augusto é Allan Kardec, pelas experiências que ocorreu na minha vida. Eu, como espírita esclarecido, mas ainda eu estava desgostoso com os assuntos espiritualistas. Quando eu olhava para o movimento espírita, eu não via nada mais, era tudo mais do mesmo. Quando eu via ele falando as ideias que eu sentia dentro de mim, mas que eu não tinha vontade nem coragem de falar, quando eu vi ele falando tudo aquilo e outros espíritos se comunicando através dele, quando eu vi que o verbo que saía dele era a corretiva adequada e coletiva para esse movimento que está empancado. O verbo que sai da boca de Pedro é a corretiva, é um corretivo coletivo para essa estagnação que o movimento espírita entrou e que ele ainda não percebe que está nessa estagnação, provocando o afastamento de muitas almas com a cabeça boa para trabalhar. Porque se for para dentro das casas vai ter choque. Para não ter choque é melhor se afastar. Mas seríamos... Não é necessário. Vocês acham que eu não tenho vontade de estar nessa casa que eu estou? Claro que eu tenho vontade de ter. Claro que eu tenho saudade. Claro que eu quero estar. Mas não adianta, porque se eu chegar lá e for falar, a maioria deles vão ficar espantados com aquele pensamento pequeno. E há o que também? A consequência disso é um afastamento de pensadores, de espíritos intrépidos, espíritos que querem produzir, querem fazer a casa crescer, até do ponto de vista de espectadores, financeira e etc, etc. Mas aqueles espíritos com a visão limitada, eles que estão cuidando do espiritismo, são eles que afastam as pessoas. Porque a gente não vai brigar. Na altura do campeonato, eu com 53 anos de idade, eu não vou estar perdendo meu tempo, nem você também, que já é maduro também, você, amigo e amiga, você não vai brigar dentro de uma casa, chegar, não, mas isso é assim, não é assim, não é. Não, não tenho tempo, desgaste. Então eu prefiro me afastar e fazer o meu humilde trabalho como eu estou fazendo aqui, para vocês aqui, ajudado pelos bons espíritos. Então o planejamento reencarnatório, hoje, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Ele não poderia usar a mídia tradicional, porque a mídia tradicional é usada pelas sombras. Os espíritos trevosos ainda comandam. Os canais de televisão hoje não têm compromisso com o jornalismo correto. São todos vendidos. Todos, sem exceção. Não tem um. Todos são vendidos. E hoje o domínio da China é muito grande. A China comprou o grupo Bandeirantes. Porque o que é que televisão? O que é que os donos de televisão querem? Os donos de televisão querem o seguinte: não estão preocupados com o que o povo pense ou não. Eles querem isso aqui, ó. Me dá os recursos para eu manter meus programas. Eu vou tirar um pouco para minha família, vou manter meu altíssimo nível econômico, indo para Paris de jatinho, usando Rolex, fazendo o que eu quero fazer, pago o meu pessoal, mantenho minha hegemonia e eu falo bem para quem me pagar. Essa é a realidade. Isso não é só porque tem esse presidente hoje no poder, não. Se fosse com outro, com o tempo, seria a mesma coisa. Porque esses homens não têm espiritualidade no coração deles. Eles têm apego ao poder, ódio, orgulho e arrogância. Eles não vibram numa frequência cósmica, crística. Eles não sabem nem o que é isso. Eles têm apreço ao poder. Não importa quem seja. São raros os políticos hoje que têm uma sintonia espiritual. A maioria são chipados, têm bactéria astral, são dominados pelas sombras. E tudo aquilo ali que fala para o povo que está preocupado, tudo aquilo ali é um teatro. Por trás dos bastidores acontecem coisas que vocês que vivem tornando esses dois extremos como mitos, coitado de vocês. A visão é muito limitada espiritual de vocês ainda. Não tem conhecimento de espiritualidade nenhuma. Isso é um termômetro. Põe um termômetro aqui embaixo da axila. Eu defendo aquele político, eu defendo esse. Está com febre, tira. Não precisa nem de debate. O termômetro é claro. Quem está num padrão vibratório não aceita essas conversas. Vê além, sente além. Porque não é só conhecer, é sentir. E sabe que não vem luz de nenhum dos dois. Dos mitos que vocês adoram e batem palma. Não são todos que fazem isso. Mas os que estão ainda presos a essa visão. Mas voltando, eu tenho que dar esse recado aqui para acordar vocês também. Mas voltando para o assunto. Então, o planejamento reencarnatório é esse. Ele veio para falar, não escrever mais. Pode ser que no decorrer da vida se altere? Pode. Mas agora ele veio para falar. Ele veio para quebrar.
porque a fala tem força, porque não precisa mais escrever as bases, não precisa mais psicografia, já tem muita coisa. Agora ele vai falar, ele vai mostrar o pensamento que está errado, as ideias que estão erradas. Não foi isso que ele trouxe. Não foi nada disso que Allan Kardec trouxe. Quando eu vejo um dirigente espírita dizer que você só deve ler livro espírita, essa pessoa, ela não estudou Allan Kardec, não aprendeu nada. Porque o pensamento de Allan Kardec não era esse. Uma pessoa quer dar uma palestra falando do espiritismo, a subir numa tribuna espírita, ser considerado um palestrante, um divulgador, um conferencista, com a ideia nojenta dessa. O pensamento de Allan Kardec era livre por excelência, era crítico, mas era livre. E nunca... Isso é um pensamento castrador, dominador, isso é um pensamento medieval, isso é um pensamento igrejista. São padres doentes, bispos doentes, reencarnados dentro do espiritismo. E vocês não percebem, porque também vocês têm uma parcela disso. Os que não sentem isso ainda têm uma parcela disso. Os que querem respirar na liberdade, mas não é aceitar qualquer loucura não, porque as bases foram trazidas. A reencarnação é uma lei. Não se pode reencarnar em animal, não existe mente em psicose. Isso já foi combatido lá no Livro dos Espíritos. Mas a reencarnação existe. A comunicação com o mundo espiritual existe. E não será a Federação Espírita Brasileira, nem nenhuma federativa, que vai impedir de um espírito se comunicar com o médium nos Estados Unidos. E essa obra tem que ser lida, e ela não é lida. Fica só num grupinho fechado de autores. Não há cultura espiritualista dentro do espiritismo. Não existe. Não existe. Ora, se eu ensino meu filho só uma coisa, meu filho vai crescer com aquela monoideia. São espécies de... Muitos desses conferencistas são espécies de ovoides monoideia. É só aquele pensamento ali, ó. Não pode abrir. É monoideia, é ovoidização ideológica coletiva. Não passa daquilo ali. Então o planejamento reencarnatório é esse. É adequado, é a nova realidade. Adaptem-se. Porque está chegando a hora da verdade. E muitos daqueles que combateram essa revelação, que estão combatendo, pagarão caro. Mesmo que já tenham a iluminação espiritual, mesmo que dê cesta básica, vocês estão combatendo uma revolução. Por quê? Muita gente tem canal aí no YouTube. Canal no YouTube, bate palma, adora, é a vaidade de ter canal. Muita gente que segue, muita gente que bate palma. Não um canal de fulano, porque Beltrano. Aí tem gente que faz, fulana tem mestrado disso, fulano tem isso, fulano tem isso. Peraí, Pilatos era rei, Jesus era carpinteiro. E aí? Espiritualistas que pregam, que estudaram sobre reencarnação, está citando títulos como instrumento de certificação de uma ideia? Olha que coisa primitiva nós estamos. Um espírito tem que trabalhar só comigo. Um espírito tem que trabalhar só comigo. Ele não pode trabalhar com outra pessoa. Por que não pode? Não, isso não existe, esse pensamento. Por isso que as ideias que estão sendo trazidas por Pedro, ele está repetindo aquilo que Allan Kardec fez, que ele mesmo fez, está trazendo uma concepção nova, criticando algumas posturas que foram implantadas, incrustadas no movimento espírita. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Nós temos que falar desses assuntos, porque se nós não falarmos desses assuntos, a sujeira vai ficar sempre embaixo do tapete. Temos que levantar o tapete, acender a luz. Os ratos vão correr. As baratas vão parecer escorpião. Como é que você vai limpar um quarto? Não, não acende a luz não. Faz de conta que está tudo limpo. Mas não está limpo. Tem que mostrar a sujeira. Tem que botar a verdade na mesa. As cartas da mesa, saudade e franqueza. A música daquele cantor. Tem que botar as cartas na mesa. Tem que falar do que está acontecendo. Tem que se detectar o problema. Tem que se reconhecer que tem um problema para poder tirar o problema. Não vamos passar pano, não identificar o problema não. O problema tem que ser trazido à tona. E ele vai trazer o problema à tona. Esse o processo de desmascarar não é para humilhar a pessoa, é para revelar o que está escondido. É para mostrar o câncer que a pessoa tem e não quer tirar esse câncer. Você está com um tumor maligno no peito. Você está com um tumor maligno no pulmão. Você está com um tumor maligno nos seus órgãos genitais, nas suas regiões genésicas. Você está com isso aí, tem que tirar. Como é que vai tirar uma coisa se não sabe se tem?
Tem que ser revelado o comportamento desequilibrado para tirar isso. E para que você também, que tem esse comportamento, identifique e diga, pô, eu tenho isso aqui, mas eu posso tirar isso de mim. E eu vou tirar. Eu vou tirar isso de mim. Por que não tirar? Para fazer a coisa andar. Para fazer as coisas andarem. Todos nós temos que tirar os nossos tumores. Eu tenho os meus. E eu estou trabalhando para tirar. Assim como vocês que estão assistindo esses vídeos, também estão trabalhando para tirar. Mas há tumores maiores que promovem o câncer não só contra si próprio, mas contra a coletividade, em divulgando ideias que não se deve estudar, combatendo o trabalho, como se fez na época do século XIX com Allan Kardec. Os mesmos estão cometendo as mesmas coisas. Os mesmos, são os mesmos que estão fazendo isso, achando que são os donos da verdade, que são manipuladores do pensamento, e estão usando meios extremamente desonestos, mentiras, acusações mentirosas e levianas. Emanam ódio e rancor, vaidade, pura vaidade. Amor, caridade, perdão, fraternidade. Amor, caridade, perdão, fraternidade são palavras que não fazem parte nem da boca deles. Porque Jesus dizia assim, a boca fala do que está cheio o coração. Observe a palestra, a dialética, a fala desses espíritos. Se eles tocam nessa parte, eles não falam disso. Eles não falam, quando falam é muito pouco, é muito limitado. O que eles falam é exclusivamente de que eles têm a melhor interpretação de Allan Kardec. E o resto não sabe nada, está sendo dominado. Entendeu? Eles têm saudade do poder que eles tinham na Idade Média, das pessoas, dos castelos, do Palácio de Versalhes, né? Do Palácio de Versalhes. A veneração que a França, que a Inglaterra, que os reinos na época da Europa tinham para com esses sacerdotes, esses bispos, esses donos da verdade. Em nome dessa veneração, eles pintaram e bordaram, tramaram assassinatos, viveram uma vida fácil. Observe o jeito deles falarem, a arrogância, né? A fala. Outro dia eu estava escutando um desses irmãos extremamente doente, ele dizia, que coisa boa, agora sim, vamos ver. Ai, como é bom respirar o verdadeiro espiritismo. Nossa, que coisa maravilhosa. Não vou dizer o nome da pessoa, não. Eu não gosto de dizer não, que é o tal do Arthur. Ele falando assim, ó. Ah, que coisa boa. Ainda bem, vamos lá, né, gente? Respirar o verdadeiro espiritismo. Olha que arrogância. E vocês nem percebem isso. Olha que coisa prepotente. Já pensou se eu chegasse aqui e disse, pronto, gente, agora vamos falar do verdadeiro amor, porque por aí não tem amor, só tem comigo. Ai, que coisa boa, agora vocês vão beber a fonte de luz e de amor. Porque aí fora não tem, só tem aqui comigo. E os bestas caem lá, naquilo ali. Doentes, espíritos que foram manipulados por ele lá atrás, continuam doentes. Continuam chipados com essa mentalidade da prepotência, da arrogância, travestido de pensador intelectual, que não aguenta um debate comigo. De meia hora não aguentaria, que eu desmascararia de forma poderosíssima. E ele sabe que o meu magnetismo é forte. Não iria suportar. Porque o que ele falasse de Allan Kardec eu saberia responder, porque eu fui preparado para isso. Entendeu, meus irmãos? Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe vocês, que ilumine. Muito obrigado pelo carinho de vocês.